A paz do Senhor Jesus, Deus tem uma palavra para ministrar na sua vida, que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 4, que diz: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, alegre. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor Jesus, ele estava contando essa parábola para os fariseus e trazendo para eles uma comparação. Naquela época, era comum que, se uma ovelha perdesse, o pastor, o dono daquelas ovelhas, deixava o rebanho preso e iria atrás daquela ovelha que havia se perdido, e achando, pegava aquela ovelha e levava novamente para o rebanho. E aquele dono, aquele pastor se alegrava muito, contava a notícia para os seus vizinhos. E o Senhor Jesus, ele estava fazendo essa comparação e mostrando para os fariseus que no reino de Deus era semelhante, que o Senhor Jesus, ele dá valor por uma pessoa, porque ele não vê o ser humano como um número, ele vê como uma alma, preciosa para ele, que precisa da salvação eterna, que precisa dos cuidados de Deus. Então o Senhor Jesus, ele não estava falando do animal, mas estava falando do ser humano, que é tão precioso para Deus. Quando Deus, ele olha para mim, para você, ele vê nós como únicos para ele, Não tem ninguém igual a nós, Não tem ninguém que pode nos substituir no reino de Deus, porque para Deus cada pessoa tem o seu valor, tem o seu lugar. Então, o ser humano, ele precisa, entender isso, que no reino de Deus não há competição, que no reino de Deus não há um maior do que o outro, mas sim, para Deus todos são iguais, precisa do amor de Deus, precisa do cuidado de Deus, e Deus ama todos de maneira igual. E o Senhor Jesus, ele faz de tudo para trazer uma pessoa que está longe do Senhor para pertinho dele novamente. Ele vai atrás, ele mostra o caminho, ele faz com que a pessoa sinta especial, sinta amada por Deus, ainda que o Senhor Jesus corrija, repreenda, mas ele corrige e repreende aquele que ele ama. E tudo que Deus faz na vida do ser humano é por amor ao ser humano. E muitas pessoas até têm aquele ditado que fala que aquele que não vai para Deus por amor, vai pela dor. Mas até mesmo quando Deus, ele permite, uma dor, uma ferida na vida do ser humano, é porque ele ama muito, aquela pessoa. E se for necessário para aquela pessoa, dar atenção para ele vai permitir algumas circunstâncias, sim. Mas aí a pessoa vai entender que tudo que Deus fez é porque ele ama incondicionalmente e não quer que aquela pessoa se perca, venha, ir para a condenação eterna. Então Deus, ele tem você como uma pessoa muito especial para ele. Ele, vê você não como um número, como o mundo te vê como um número. Ele te vê como uma ovelha que precisa do cuidado dele, que precisa da salvação dele. E você é uma pessoa muito amada, muito desejada por Deus. Deus te chama, Deus, ele está te atraindo para ele todos os dias, que você não venha endurecer o seu coração. Quando Deus te chama, quando Deus, ele mostra a você o caminho, é porque ele quer que você venha ser salvo, ser salva, venha andar nos caminhos de justiça, venha andar nos caminhos, que agrada a ele, que você venha se achegar a Deus, pois ele está te chamando, ele tem te procurado, só basta você, aceitar o cuidado de Deus, o zelo de Deus pela sua vida. Você é uma pessoa única para ele e ele te ama muito. Ele te oferece a salvação que está em Cristo Jesus. Fale com Deus, levante a sua mão para Deus e Deus certamente irá alegrar muito da sua vida, porque para ele
Quando um pecador se arrepende, tem alegria no céu, né? Tem regozijo entre os anjos de Deus, porque uma alma para ele vale muito, né? Jesus, ele morreu para a salvação do mundo inteiro, mas se apenas você salvasse, fosse salvo pelo sacrifício de Jesus, Deus já sentia muito alegre, satisfeito, porque você é muito precioso, preciosa para Deus. Então receba o amor de Deus e volte para Ele em nome de Jesus.